Perfeito. Então, né, levantando os dados, pegando material a respeito desse assunto, né, me veio à mente 2 pontos que eu queria destacar aqui, a respeito da questão da infância, né. Não sou uma especialista, mas acho esse um universo muito interessante, né, e talvez eu nem conseguisse ser exatamente uma especialista do tanto que o tema me toca. Acho que emocionalmente ia ser muito complicado, porque a partir dessa construção da ideia de infância, né, que a Raquel trouxe aqui, do respeito para com a criança, do entendimento de que não é nem um mini adulto, nem uma pessoa absolutamente incapaz que não tem direito algum, né, mas que merece respeito minimamente, socialmente falando, e que é sim portadora de direitos e que tem características próprias de desenvolvimento, né? Então, não dá para esperar de uma criança o que se espera de um adulto, da mesma forma que é preciso respeitar esse crescimento, esse desenvolvimento, porque isso envolve a saudabilidade da espécie humana, né? De uma sociedade da espécie humana. Então, é algo que é realmente muito pertinente. Depois que a gente também tem crianças, isso vai ficando meio complicado, pelo menos para mim, né, se tornou bastante. É um tema que eu tenho envolvimento, talvez emocional demais com ele. E aí, fazendo as pesquisas, né, eu levantei alguns dados, mas mais do que isso, eu rastreei o que eu queria falar aqui em 2 pontos que me chamam muita atenção. O primeiro é no que diz respeito ao trabalho infantil, que é uma das grandes questões, né, envolvidas com relação à infância, e o segundo são os casos ainda recorrentes de crianças soldados, né? Então, eu queria abordar essas 2 questões, porque elas perpassaram, né, a minha vida enquanto internacionalista em momentos diferentes. Sobre o trabalho infantil, há alguns anos, na verdade já há bastante anos, eu estava pensando que acho que a última vez que eu estive por lá foi por volta de 2013, no máximo, ou talvez até um pouco antes disso. Eu fiz, junto com uma colega, amiga, algumas consultorias para a Organização Internacional do Trabalho, e foi quando começou-se a desenvolver essa ideia de emprego e trabalho decente, desculpe, emprego e trabalho decente, que acabou entrando como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, o objetivo 8, né? Depois, dentro dos desdobramentos dos objetivos relacionados a emprego e trabalho decente, como a ser alcançado até o ano de 2030, na agenda, né, o item 8.7 ele diz respeito a eliminação do trabalho infantil, né? Então, teve esse direcionamento, e lá na OIT, desde ali do início, né, da década, da segunda década dos anos 2000, se tinha um investimento alto para tratativa dessa temática, porque o combate ao trabalho infantil era realmente algo prioritário, né? E na época a nossa consultoria era sobre outros temas, era sobre trabalho escravo inicialmente, depois a gente fez outra a respeito de emprego e trabalho decente, né? Mas de maneira geral, né? Não era especificamente tratando de temas, mas eles chegaram a dizer a gente, olha, a gente tem recurso para tratativa da questão da eliminação do trabalho infantil. Então, quando se chega, por exemplo, ao momento atual, que a gente tem, né, definido o ano de 2021 como ano para combate e eliminação do trabalho infantil, e isso, né, inclusive é uma temática que pouco se sabe a respeito, né? Antes de pesquisar a respeito, eu não sabia que esse ano era o que estava dedicado a isso. Então, isso é muito emblemático, né? Por mais que seja a convenção, né, relacionada à tratativa da questão das crianças, a Convenção Internacional relacionada a isso, por mais que ela seja a que tem o maior número de países signatários, não quer dizer que a gente não tenha problemas graves, e um deles é com relação ao trabalho infantil, que tem um aspecto cultural muito forte, né, relacionado a isso. Então, peguei, né, nas minhas pesquisas aí, a Raquel já tinha comentado, o trabalho de uma amiga, Márcia Guedes, saudades, quanta contribuição, colega de CEPAC, colega do CEUB, também por um período, né, na brava luta das aulas de sociologia que a gente ministrava lá há alguns anos.
Mas, enfim, ela fez uma dissertação de mestrado que era sobre a questão do trabalho infantil, no mundo e no Brasil, especificamente. E eu encontrei alguns dados lá muito interessantes, que uma das questões que nos chamavam a atenção quando eu estava fazendo essa consultoria sobre emprego e trabalho decente, relacionado ao trabalho infantil, é que no campo tem uma questão cultural que ela é muito forte, né, de toda a família trabalhar, inclusive as crianças. Então, desfazer esse mito de que a criança não tem que trabalhar é muito complicado em ambientes rurais. Então, isso era uma coisa que foi chamada a atenção, mas que os dados da pesquisa da Márcia mostraram que, e uma imersão histórica, que depois da Revolução Industrial, a necessidade da família toda precisar trabalhar para ter renda suficiente para o sustento, inicialmente, aquelas horas, né, que não acabavam nunca, enfim, piorou muito mais a situação. Né? O número de horas trabalhadas e o desgaste dessas crianças durante a Revolução Industrial foi muito pior depois que isso aconteceu. Né? Então, as mobilizações internacionais elas começaram a partir disso para tentar corrigir todos os problemas e com o surgimento dessa ideia de infância, etc., mudar muito esse panorama.